Bom, estamos iniciando a reunião do grupo de estudos. Um abraço ao Tércio Inácio Jung, que nos assiste lá no outro lado, ficou de nos dar um retorno hoje sobre as condições técnicas que estamos ajustando nos últimos dias. Estávamos com um problema para transmitir ao vivo, acredito que agora tenhamos conseguido. E saudando a presença do Dr. Pedro Osório, que em função do tempo, dos feriados, nos últimos dias, ele acabou não vindo a nossa reunião. O Hélio também, que já fazia alguns dias, ausência extremamente notada aqui, né? Férias, que maravilha. O Ronaldo também, que já participou uma quantidade de vezes aí, um certo tempo conosco. E o Fábio agora, que é o nosso mais novo integrante, um menino que eu conheci aí, que acredito que está num bom caminho. Bastante ansiedade, eu percebo, isso faz parte de uma característica daqueles que buscam, né, efetivamente construir um sistema de ideias que seja coerente com as suas experiências, e eu tenho certeza que ele vai longe aí nos estudos dele. E na verdade, assim, eu não sei exatamente o que nós poderíamos tratar hoje, mas eu acredito que nós entramos, Dr. Pedro Osório, o Hélio, acho que com exceção do Fábio, que esteve presente nas últimas duas reuniões, nós acabamos entrando numa discussão sobre os mesmos temas, que nós nunca mudamos a pauta desde a nossa primeira reunião, mas uma forma um pouco diferente de apresentação dessas ideias que nós estávamos examinando até então aqui. Que, na verdade, todo o nosso esforço ele parte em busca de um ponto de partida em que nós possamos utilizar como referência segura para levarmos adiante os nossos estudos. Então, em verdade, nós nem estamos tentando dar respostas à complexidade, a uma série de questões extremamente complexas que nós temos pela frente. Olá, seja bem-vindo. Obrigado. Não estamos tentando responder as série de questões que eu acho que depois o próprio grupo de estudos pode efetivamente assim, tentar levar adiante essas questões, mas eu ainda acredito que a tarefa aqui do grupo de estudos é encontrar esse ponto de partida. E o esforço todo, então, tem sido no sentido de não nos desviarmos dessa missão. Talvez essa seja a razão pela qual muitos que participam do nosso grupo de estudos, no primeiro momento, elas não conseguem entender o que nós estamos buscando aqui. Eu acho que essa é a questão fundamental. Se nós não conseguirmos compreender qual o objetivo que temos, obviamente, aí o objetivo em si não vai ser alcançado, porque cada um vai sair por um objetivo diferente, né? Então o objetivo do grupo é esse, saber se é possível definir um ponto de partida para darmos início, então, a um projeto de elaboração de um novo sistema que possa servir à filosofia para tentar responder as perguntas que a filosofia até hoje declara-se solenemente incompetente para resolver. Reina na filosofia o ceticismo. Hoje mesmo, há um artigo publicado na Zero Hora de hoje, em que uma moça, uma filósofa da academia, faz algumas... tenta demonstrar a tentativa, fazer uma demonstração, uma tentativa de um esforço filosófico no sentido de dizer o seguinte, que as pessoas têm duas opções, né? Elas podem optar pela ignorância, e aí ela fala da ignorância comum, né? Ou seja, simplesmente se alienar do mundo, ou a pessoa pode optar por uma outra ignorância, pelo menos conhecer então as razões do ceticismo. Não é exatamente isso que ela coloca no todo do texto, mas ela parte desse pressuposto. Ou seja, nós temos duas alternativas sob o ponto de vista deste esforço nosso aqui. Primeiro, por uma questão cômoda, porque afinal de contas, todos nós, e se nós nos observarmos uns aos outros na sociedade, vamos perceber que as pessoas hoje vivem relativamente felizes, com seus dramas pessoais, etc. e tal, mas nesta ilusão a respeito de que estas questões não precisam ser resolvidas, ou que já foram resolvidas, ou que não têm solução, elas dizem o seguinte: olha, não me interessa investigar a respeito da minha inteligência.
Eu tenho uma inteligência que uso dessa forma, me faz bem, me faz feliz e, portanto, esse assunto está fora de pauta. Então, essa é uma ignorância vulgar, comum, que todas as pessoas, de uma certa forma, todos nós somos possuidoras dela. A segunda ignorância que é possível, então, investigar é tentar descobrir por que algumas questões que a filosofia tenta examinar, a filosofia diz que não tem solução, que não é possível responder. E essa é uma ignorância, então, de um nível superior, né? Uma ignorância qualificada, então, pela delimitação dos limites de uma possível teoria do conhecimento. Então, essas questões todas, elas precisam ser colocadas, num primeiro momento, em suspensão. Primeiro, para fazer a seguinte pergunta: bom, se a filosofia se declarou incompetente para resolver os problemas da teoria do conhecimento, qual a razão dessa incompetência, né? Então, o filósofo vai dizer o seguinte: olha, todos nós, seres humanos, somos diferentes, todos nós constituímos um sistema de inteligência próprio, e esse sistema de inteligência próprio que nos permite, então, vivermos e sermos felizes com a nossa ignorância no mundo, ela não é possível de ser unificada num sistema para ser investigada sistematicamente, e, portanto, então, a filosofia tem algumas tarefas: investigar as razões. Então, alguns filósofos vão se jogar para tentar investigar as razões da finitude humana e o que é esse reconhecimento de que nós somos finitos. Ou seja, nós somos uma história que no fim ela acaba morrendo, né? Toda ela se repete da mesma forma. O que significa para o homem individualmente, o que se reflete na sociedade. E a filosofia, assim, então, acaba fazendo todo um circuito de relacionamentos entre várias ideias, entre diferentes filósofos, e para eles isso basta, porque isso permite, então, se afastar desse mundo da natureza caótico, que eles reconhecem que existe. Então, todo o sistema filosófico passa a ser constituído a partir de uma colcha de retalho de ideias. Então, alguém costura, usar uma linguagem do mundo da natureza para simbolizar o que eu quero dizer, mas pega lá um pouco das ideias de Kant, com Aristóteles, com Platão, e aí vão lá para alguns pensadores como Nietzsche, Schopenhauer, e acabam imaginando que, reunindo todas essas diferentes ideias e diferentes propósitos de investigação, é possível constituir um novo sistema, e saem então teorias filosóficas que nós conhecemos aos montes aí. A nossa tarefa então não é essa, a nossa tarefa tem que ser outra. Qual é a nossa tarefa aqui? A nossa tarefa é tentar então encontrar um ponto de partida para depois, se for o caso, investigarmos essas ideias que fazem parte desses diferentes modos de observar o homem, a natureza, o universo e a nós mesmos coletivamente, para saber quais foram as razões pelas quais essas ideias não conseguiram resolver os problemas da filosofia, e quais são os problemas que a filosofia então tem efetivamente dentro dessas ideias para ser apontados como causadores desse ambiente caótico. Mas antes, então, quer dizer, antes de fazermos isso, precisamos dizer como é possível, então, examinar as ideias dos outros e as nossas mesmos, porque as nossas ideias fazem base de um sistema, então, que nós utilizamos para poder filosofar. E aí, Dr. Pedro Osório, então, nestas últimas reuniões, eu propus que se fizesse uma outra abordagem, ou pelo menos que pudéssemos examinar uma outra questão que ela tem sido sistematicamente desprezada em todos os exames da filosofia. Aliás, nesse texto que eu citei agora, a filósofa inicia dizendo porque as pessoas querem negar a verdade dos fatos, né? Olha, se alguém imagina que seja possível falar em verdade dos fatos, o que compõe então nesse imaginário dos indivíduos aquilo que nós tomamos por verdade? Mas isso não é ainda assunto para ser examinado dessa forma. O que eu propus na última reunião e nas últimas reuniões, então, é nós retomarmos qual o ponto de partida que seria efetivamente o primeiro elemento que tem que ser separado num sistema de inteligência para seguir adiante em qualquer outro estudo. Então, eu acredito que depois desses 8 anos, que foi completado agora dia 4 de abril do grupo de estudos, nós pelo menos chegamos a algumas questões que nós temos aqui
por questões que nenhum de nós e nenhuma outra pessoa até agora nos disse que essas questões não podem ser tomadas tais quais nós tomamos. Primeiro, que o homem sente. Que o homem, então, tem uma capacidade que é instrumental no sistema de inteligência, que é a capacidade de sentir. É a sensibilidade. Nós temos a sensibilidade e essa sensibilidade nos permite, então, ter sensações. Nenhum cético, nenhum momento da história da humanidade negou isso. E essa capacidade, então, essa sensibilidade, que é a capacidade de receber, de ter sensações, ela é o primeiro instrumento, então, que é utilizado por esse indivíduo, esse ser humano, para dar, então, início ao desenvolvimento de um sistema de inteligência. Tem sensibilidade, tem a capacidade de receber sensações. Bom, se o indivíduo tem a sensibilidade e a sensibilidade tem a capacidade de receber, de sentir, de receber sensações, esses dois elementos são os primeiros elementos que se relacionam nesse sistema de inteligência. E aí nós poderíamos pegar, então, agora estas duas ideias, esses pontos, ou esse ponto de partida, que se divide em dois, nós poderíamos dizer o seguinte, que a sensibilidade humana é a que permite perceber a existência do universo. A capacidade de ter sensações compõe o primeiro elemento, então, que vai permitir a este sistema de inteligência reconhecer a existência do universo. O que é o universo? É uma totalidade. Qual é a primeira sensação, então, desta totalidade que se apresenta para esse indivíduo que tem sensações? Essa totalidade se move. É uma totalidade que se move no espaço. Então, o universo é um processo no espaço. Que processo é esse? Ora, me parece que não é relevante ainda encontrar essa resposta. Então, a sensibilidade permite a representação do universo e a sensação o homem. Ora, da sensação, da relação entre a sensação e a sensibilidade, há uma ordenação natural nessa estrutura de inteligência. Ou seja, das relações entre o universo, que é uma totalidade que se move no espaço, e o indivíduo que sente, da relação entre a sensação e esse universo, este indivíduo agora compõe um material que vai permitir a este indivíduo, então, agora desenvolver, produzir nesse sistema de inteligência um mundo. Ou seja, a sensibilidade e a sensação se relacionam, e ao relacionar sensibilidade e sensação, há a constituição agora de um terceiro elemento, que é o mundo. O que é o mundo? O mundo, então, é o universo relacionado por sensações, ou a totalidade relacionada por sensações. Na medida em que a sensação relaciona a totalidade, ela constitui o mundo. Esta relação não é uma relação simples. Ou seja, não é uma relação entre uma sensação e o universo. É uma relação entre um complexo de sensações e o universo. E na verdade, esta relação nós podemos chamar de uma relação hepta-relacional. É um sistema hepta-relacional. Há 7 sentidos que se relacionam, então, entre si, com esse processo em curso no espaço. E esta relação produz, então, agora um terceiro elemento, que é o mundo. Então, nós temos agora um terceiro elemento para fazer o exame, então, dessas ideias. Eu tenho a sensibilidade, eu tenho a sensação e eu tenho a relação. Então, a relação entre sensibilidade e sensação produz o quê? Produz uma relação. A relação, que é o terceiro, então, é a ponte, usar a palavra que eu não gosto, eu sempre digo isso, eu faço uso dessas palavras, pegando por empréstimo algumas ideias do mundo da natureza, porque nós não estamos acostumados a pensar dessa forma e, não sei se não acabo dificultando, mas a tentativa é facilitar. Então, a relação é a ponte entre sensibilidade e sensação. Bom, esse mundo
se eu tenho a sensibilidade, tenho a sensação e tenho a relação, então a sensibilidade é uma capacidade humana. A sensação é uma representação do mundo da natureza. Esta representação do mundo da natureza que se dá através da relação, agora ela constitui sinteticamente o quê? O mundo. O mundo é um produto puramente sintético. Ou seja, o mundo é relacionamento. O mundo, na verdade, é aquilo que o homem relaciona entre a sua sensação e o universo, e ele acaba, então, produzindo um mundo. O mundo, então, é um complexo de relacionamentos que se apresentam como relacionamentos e, portanto, como ideias. Vocês percebam, então, que pensar é relacionar. Na medida em que eu relaciono, então, sensação e sensibilidade, a sensibilidade se apresenta, então, como universo, ou totalidade. E a totalidade por quê? Porque eu sou um ser total. Nenhuma sensação que se apresenta para o indivíduo se apresenta como algo único. Ela se apresenta num conjunto de totalidade que tem o próprio homem nessa totalidade. Então, o universo é a sensibilidade. A sensação, então, agora é a matéria desta sensibilidade. Então, a relação entre matéria e uma capacidade produz, então, uma relação que é um ponto de partida sintético. Então, isso é uma demonstração da evidência de algumas ideias que eu venho trazendo aqui como questões para mim que já estão absolutamente tranquilas, resolvidas e que precisamos tomar como tais. Primeiro, então, se essa explicação, obviamente, ela demandaria retomar uma série de outras discussões que eu imagino que estejam disponíveis a todos nós, porque essas nossas reuniões estão todas elas registradas com vídeos. Mas, então, essa simplificação me permitiria dizer o seguinte: primeiro, pensar e relacionar. Já não será o próprio resultado Pois do relacionar? Sim, é resultado. O pensamento é um resultado da relação entre sensação e universo. Então, quando eu penso, eu constituo. Por isso que os filósofos, em certo sentido, alguns pensadores atuais, desprezam um conjunto de outras ideias. Em algumas ideias estão absolutamente corretas, as ideias que eles sustentam que o indivíduo produz o seu mundo. O mundo é o mundo do indivíduo. O meu mundo é o meu mundo. Jamais o meu mundo poderia ser o mesmo mundo do Fábio, porque somos produtos de relacionamentos diferentes. De percepções e sensações. Percepção é uma palavra que atrapalha. Ela não serve porque ela tem um significado hoje na filosofia atual, que nós teríamos que explicar um pouco o que é essa tal de percepção. A percepção é uma forma de escamotear as discussões sobre ideia, conhecimento e verdade. Bom, mas ela é fruto daquela sensação que constrói o mundo individual. É que a percepção, no sentido em que a filosofia usa atualmente, nós teríamos que explicar o que é essa tal de percepção. Essa percepção não é um produto mágico que se apresenta como uma totalidade orgânica e o indivíduo se sente, então, possuído da capacidade de ter percepções e constitui a sua inteligência a partir disso. É que, na verdade, essa percepção, ela não separa algumas questões que, para mim, precisam ser separadas. E aí, eu não posso utilizar uma palavra representativa de várias dimensões de inteligência diferentes. A ideia de percepção que a filosofia usa hoje, ela resume um conjunto de outras dimensões de inteligência que eu imagino que nós temos que separar. O esforço é esse. Por isso, se tem uma palavra que deveria ser proibida aqui no nosso grupo, seria a palavra percepção. Desculpe, assim, eu coloco dessa forma, exatamente não para proibir, obviamente, né? Mas para dizer o seguinte, que ela, quando ela entra na nossa discussão, ela desorganiza todo o debate. Por quê? Porque ela tem uma pretensão de totalidade que não existe. A percepção seria do indivíduo, portanto, o indivíduo tem a percepção. O indivíduo, ele depois vai, então, agora, na medida em que ordena esse mundo, imaginar que entende esse mundo porque ele tem a capacidade de percepção, ou seja, de transitar em vários ambientes desse mundo e adotar agora uma conclusão, né? Algo é bom, algo é ruim, algo é bonito, algo é feio, né? Então a percepção faz parte de um conjunto de ideias que a filosofia atual utiliza, que pessoalmente acho que ela não pode ser trazida, a menos que nós então nos dedicamos algumas reuniões para tentar então colocar essa palavra no seu devido lugar nesse sistema de ideias, né?
quando você usa a palavra percepção, você está já partindo de conclusões que nós ainda não chegamos. É isso, essa é a minha, não é só por uma questão de ordem, né, na colocação das ideias. Porque, na verdade, nós temos o que então? Nós temos a sensação, temos o universo, temos a relação. Então, se pensar em relacionar, então, nós podemos tomar a seguinte ideia, de que se a sensação é orgânica e a capacidade de ter sensações também é uma capacidade orgânica, na verdade, tanto a sensação como a capacidade de ter sensação são relações orgânicas que se dão dentro de uma mesma estrutura, que é o homem. O mesmo homem que tem a capacidade de sentir, sente. E a capacidade de sentir tem que ser separada da sensação para ser examinada em âmbito distinto. Porque se eu não separo a capacidade de ter sensação com a sensação, eu agora já começo cometendo o primeiro grande erro desse exame. Porque a capacidade de ter sensação é uma capacidade formal. E a sensação é um conjunto de elementos que possui matéria, é material. A sensação é sempre material. Não existe sensação intelectual. Pode dar um sentido intelectual, mas a sensação é algo que se dá organicamente. Se eu não sinto, ora, é possível que vários fenômenos que o universo apresenta não afetem minha capacidade de ter sensação e, portanto, é como se eles não existissem. Querem que eu cite um exemplo? Aqui nesta sala, neste exato momento, nós estamos permeados por um conjunto de diferentes frequências elétricas que não são perceptíveis, que não são sensíveis ao ser humano, aliás. Então, ora, se nós reconhecemos que nesta sala nós estamos permeados de representações eletrônicas, isso não significa que elas não existam, nós apenas não conseguimos ter sensações dessas emissões eletrônicas, mas elas existem. Então, vocês percebam o que falta para a sensibilidade? Falta a matéria. Então perceba, a sensibilidade então é uma estrutura formal. E a sensação é um elemento material. Então eu tenho a matéria, que é o elemento, e tenho a capacidade, que é a possibilidade agora de ordenar essa matéria. O que falta nas ondas elétricas desta sala, que são milhões, tanto que, a depender de como eu varrer esse espectro elétrico que existe aqui nessa sala, eu vou diferenciar números celulares, determinadas frequências vai me permitir organizar frequências que são emitidas para fins visíveis na televisão, outras frequências são comunicações com satélites, outras se apresentam, mas elas estão aqui, só falta o quê? Falta a matéria, e portanto não basta a estrutura formal, é preciso a matéria. Então a estrutura formal da inteligência é a capacidade então de receber sensação. E a sensação, então, é a matéria desta relação. Olha, se eu tenho a matéria e eu tenho, então, agora a forma, a relação entre matéria e forma é que produz a ideia. Então, pensar é relacionar. O universo é processo em curso do espaço. O mundo é o universo ordenado por sensações. A razão é sensações ordenadas entre si. Ou seja, a capacidade racional do homem é resultado das relações entre as sensações. Na medida em que o homem relaciona as sensações, ele desenvolve a razão. A razão, então, agora é o ambiente do mundo. O mundo só existe na razão, enquanto sistema de ideias, de relações. Ele se apresenta como matéria e existe como razão. Então, o homem constitui um mundo onde essas relações entre sensação e universo que produz o mundo, ela se dá então onde? Na razão. Mas a razão então são sensações relacionadas entre si. Como essas relações se dão? Elas se dão a partir de um processo então em que nós temos 5 sentidos exógenos e 2 endógenos. Ou seja, eu tenho a capacidade de ouvir, de cheirar, de degustar, de apalpar e de ver. Estas 5 relações que se apresentam agora com esse mundo, que
fazem então agora uma comunicação entre o mundo, entre a sensação e a sensibilidade, ela vai se dar agora a partir de outros dois sentidos que são endógenos, que é então o quê? As instruções que a vida nos dá de sobrevivência e reprodução, que são racionalizáveis agora nesse mundo da razão a partir das ideias de dor e de prazer. As sensações de dor e prazer relacionadas com essas 5 relações exógenas vão constituir a razão. Então todo o sistema racional toma em consideração estas relações que se dão entre essas 7 dimensões que vão constituir o homem, que é o 8º elemento desse sistema relacional. Então eu penso que se nós queremos efetivamente fazer um estudo filosófico sério, nós precisamos primeiro entender como nós pensamos qualquer sistema filosófico. Por que é importante distinguir isso aí, essa questão? Porque, primeiro, é necessário então agora nós tomarmos também como reconhecida, e essa talvez dos meus primeiros 5 postulados, esse 6º postulado, talvez seja o mais difícil de eu conseguir encontrar adeptos, porque isso significa assumir o domínio de um âmbito da nossa inteligência, que todo o processo educativo que nós temos nos levou a destruir qualquer possibilidade. A racionalização do homem, quando ele destrói a ponte que existe entre a sensibilidade e as ideias, entre a capacidade de sentir e de pensar. Quando o homem se assume como totalidade agora, esse 8º elemento, que é a produção então das relações entre sensação, entre a sensibilidade e a sensação, que vai produzir esse mundo de sensações, quando ela desaparece essas 2 dimensões, nós nos tornamos civilizados. E para poder entender essas minhas ideias, nós temos que voltar a reconhecer a necessidade de fazermos essa separação. Nós precisamos separar conhecimento e ideia. Isso eu tenho encontrado assim, uma total resistência, sempre que eu apresento essa discussão, porque todas as pessoas me dizem, não, mas conhecimento e ideia, nós estamos examinando a mesma, são exames, um exame que se faz no mesmo tema, apenas com expressões ou palavras diferentes, não são. O indivíduo que a sensação, a matéria, né, desse sistema de inteligência, então, que é a sensação, ela está toda ela vinculada então ao sistema que produz conhecimento. O conhecimento, todo conhecimento humano tem origem, dizia Kant, nós já concordamos com isso, na experiência. Então, vamos só substituir essa expressão experiência por sensação. Todo conhecimento tem origem na sensação. A matéria do conhecimento é a sensação. Nós não conhecemos as ondas elétricas que estão presentes nessa sala porque nos faltam sensações. Nós podemos depois encontrar instrumentos desse conhecimento que é, então, os nossos decodificadores, né? Através de capacitores, transistores, né? Vamos decodificar essas ondas elétricas e transformar em manifestações sonoras com o auxílio da eletricidade. Mas a eletricidade que está presente nessa sala, nós não conhecemos porque não temos sensação dela. Percebam então a necessidade da sensação como elemento do conhecimento. E por que eu separo? Porque, olha, se a sensação, que é o elemento agora que se relaciona com a sensibilidade, então se a sensação é um instrumento da sensibilidade, a relação entre a sensação e a sensibilidade é o que produz ideia. Então, se eu tenho um sistema de ideias, eu tenho um sistema de relacionamentos. Onde esse sistema de relacionamentos é constituído? Na capacidade formal de receber representações da natureza através da sensação. Ora, se a sensação que se relaciona com a capacidade de receber representação é o que produz ideias, essa capacidade de receber sensação, então, é o que produz, é o instrumento pelo qual nós vamos examinar agora este outro âmbito da inteligência humana. Então, eu tenho uma síntese, eu tenho a análise, né, que é o produto que esse sistema de inteligência faz entre a sensibilidade e a sensação.
Então eu tenho um instrumento de análise e eu tenho um produto, um resultado agora que é sintético, que é a relação entre a sensação e a sensibilidade. A relação entre sensação e sensibilidade, sinteticamente, produz então aquilo que nós vamos denominar de ideias. Por isso que as ideias são produtos sintéticos. Elas se dão dentro dessa estrutura orgânica. Essa estrutura orgânica é uma totalidade. A percepção que essa capacidade, que essa estrutura orgânica desenvolve no curso desse conjunto de experiências, então, que é a palavra que se usa, ela na verdade é uma relação entre conhecimento e ideia. Sensação e sensibilidade que vai produzir ideias. Então, se eu tenho uma estrutura orgânica que tem um sistema de inteligência, eu preciso nessa estrutura orgânica, então agora, separar para um exame essa parte da estrutura orgânica que sente. Essa parte da estrutura orgânica que pensa, sente, ela vai agora constituir neste ambiente de inteligência aquilo que ela vai tomar pelas suas verdades. Todas as sensações produzem então as verdades dessa estrutura orgânica. As verdades fazem parte de um conjunto de memórias orgânicas que essa estrutura orgânica então desenvolve no curso da sua existência. Então, eu tenho sensação, tenho verdade que produz conhecimento. E agora, sensação, verdade e conhecimento, então são diferentes exames do mesmo tema. Essa estrutura que relaciona a sensação com a sensibilidade, a relação é o que vai produzir agora um sistema de ideias. É nesse âmbito que vai se desenvolver então a ciência. A ciência é sempre um sistema de ideias. A ciência tem o propósito então de ordenar ideias. Ora, então essa estrutura orgânica que pensa, produz ciência e faz uso nesta ciência então da capacidade de pensar. Nessa capacidade de pensar, de ter ideias, então ela tem dois grandes instrumentos de ordenação dessa inteligência, que são as certezas, que são as ideias que se relacionam com ideias, que não tem, aliás, são ideias que se constituem por identidade com outras ideias. Quando uma ideia se constitui com outra ideia, uma é idêntica à outra, é possível. Então, a identidade entre ideias, essa capacidade nós percebemos com a matemática. A identidade entre números é absoluta, portanto constitui um sistema de certezas. Mas esse sistema de ideias também vai buscar emprestado agora do mundo da natureza as sensações, essas relações entre sensações e sensibilidade produzem agora novas ideias que são as crenças que esse sistema de ideias utiliza como representação do mundo da natureza. Enquanto que as certezas são ideias que possuem identidades com outras ideias, as crenças são ideias que possuem representação com fenômenos da natureza. Bom, agora eu vou trazer um assunto que eu venho pensando há muito tempo e que cada vez mais eu me convenço que os avanços podem ser extraordinários se nós conseguirmos efetivamente ordenar essa questão que a filosofia faz uso e que tem sido inclusive a falta de ordenação desse ambiente, o grande instrumento dos céticos que cobram explicações de temas que fazem parte, que eles cobram explicação no ambiente das ideias, de assuntos que estão presentes no mundo do conhecimento. O mundo do conhecimento e o mundo das ideias se relacionam, mas eu não posso exigir que a partir de um sistema de puras ideias, coerência com o mundo da natureza, porque o mundo da natureza é o produtor das ideias. Como nós estávamos dizendo, o que é esse mundo em que nós vivemos? Olha, se nós formos examinar com um pouco de atenção aquilo que nós tomamos por realidade, nós vamos perceber que a nossa existência está toda ela pautada pelo passado. Porque por mais que o meu sistema sensorial, que se relaciona nesse universo e, portanto, desenvolve, me permite a constituição do mundo, por mais que as escalas físicas sejam ínfimas, todas as sensações chegam nessa estrutura orgânica atrasadas. O som precisa de um tempo até chegar ao ouvido, a luz precisa de uma escala de tempo entre refletir no objeto e ser decodificada pela retina. Então, o presente não existe. Nós vivemos num eterno desenvolvimento do passado em direção a um futuro que também não existe. Então, esse sistema de inteligência que
é produzido agora e constitui o mundo, na verdade, é uma eterna tentativa de reconstrução do passado, com o propósito de prever o futuro. Num presente que não nos é dado como totalidade. O presente é algo que não existe, porque esse universo, como é um processo em curso do espaço, é um eterno vir a ser. Mas o que eu gostaria de dizer? Se nós formos examinar essas questões que eu estou colocando aqui, de uma certa forma, ordenadas entre essas duas dimensões, conhecimento e ideia, nós vamos perceber que uma grande, uma significativa parte desse sistema é o mesmo sistema que não apenas nós, seres humanos, utilizamos, mas que os animais também utilizam. E examinando a inteligência animal, nós vamos perceber que o conhecimento, que essa parte da inteligência que se relaciona com os sentidos, ela é legada para gerações futuras. Ou seja, o conhecimento, os conhecimentos que eu tenho, não são apenas os meus conhecimentos, resultado das experiências que eu tive no mundo da natureza, mas é um conhecimento que eu recebi por herança da minha ancestralidade. E que eu vou legar para os meus descendentes também. E como é que eu posso afirmar que é possível afirmar essa questão que eu estou trazendo aqui agora? Observando o João de Barro. O que seria, qual o componente do sistema de inteligência do João de Barro que lhe permite construir a casa do João de Barro? Se não uma herança de um conhecimento da ancestralidade da sua espécie. Os pássaros. Aliás, a minha mãe me chamou a atenção de um fato extremamente interessante, que depois observando eu comecei a me dar por conta que tem um problema de conhecimento. Ela disse, olha meu filho, é impressionante essas pombas, a minha mãe gosta muito de animal e de plantas, né? Ela fazendo uma observação, essas pombas hoje são tão preguiçosas que elas fazem um ninho completamente mal feito e o ovinho acaba caindo fora. Por que a pomba está desaprendendo a fazer o ninho? Porque ela passou a fazer uso das calhas, das casas, de uma série de instrumentos que nós trouxemos com a civilização. Ela não precisa mais refinar tanto o ninho, só que ela não consegue distinguir mais quando ela está fazendo o ninho numa base estável, numa caixa, num porongo, ou quando ela está fazendo uma árvore. Então ela está desaprendendo de fazer o ninho porque está perdendo essa herança da sua ancestralidade. Provavelmente a pomba vai ter que encontrar outra forma de reprodução, se ela continuar gradativamente perdendo essas informações. Então vocês percebam que o conhecimento todo ele é herdado. E Dr. Pedro Osório, minha aventura só, até para ficar registrado esse fato, porque é uma ideia que tem me posto a pensar, e pensar, como dizia o Dr. Fernando, é livre, é só pensar, né? Então eu penso muito, porque acho que de todas as competências que eu tenho como ser humano, essa é uma competência que não me cansa, né? E cada vez que eu consigo encontrar respostas novas para ideias que me afligem, isso me causa, de certa forma, um certo prazer. Eu estava percebendo, será que não seria o sonho um instrumento pelo qual as espécies passam o conhecimento entre uma geração e outra? Ou não seria possível examinar se os pássaros sonham, e se não seria o sonho um instrumento de comunicação com essa ancestralidade, que na verdade é orgânica, está presente na sua estrutura orgânica, ou seja, na medida que essas sensações... Isso tem uma explicação absolutamente lógica, vocês querem perceber por quê? Ora, porque se a relação entre o indivíduo e o universo produz sensações, essas sensações elas se dão através de um sistema de impressões. Ou seja, o indivíduo que sente, ele sofre impressão do mundo natural. E essa impressão do mundo natural transforma essa estrutura orgânica. E ao transformar essa estrutura orgânica, ela é permanente. E essa transformação depois vai ser legada para gerações futuras. Porque o homem, na verdade, a reprodução é uma tentativa de cópia de si mesmo, né? E se eu tento copiar a mim mesmo para passar através da reprodução orgânica para as gerações futuras, esta cópia vai trazer junto todos esses conhecimentos que são legados pela história da humanidade. E que vai permitir, inclusive, a essa estrutura orgânica a transformação. Então, não seria um sonho, uma forma de passar esse conhecimento e permitir que o pássaro faça o ninho, produza o ninho? Ou seja, o que está acontecendo com as pombas, que elas não conseguem mais produzir o ninho, é que elas não estão conseguindo mais sonhar o ninho como deve ser feito. É uma aventura essa tentativa, e nem devemos trazer esse assunto para o grupo de filosofia, porque aí nós vamos estabelecer o caos. Eu só estou tentando propor isso como
E ponto, para vocês pensarem um dia, quem sabe a gente volta a tratar desse assunto, porque nós vamos perceber então que se nós podemos então identificar nessa estrutura orgânica conhecimento e ideia, conhecimento e ciência, então vamos refinar um pouco mais essa expressão para trazer mais próximo do acúmulo de informações que nós temos sobre filosofia. Então, se nós podemos separar conhecimento e ciência, nós vamos agora, esse sistema de conhecimentos, ele então é objeto de uma série de outros estudos. Por exemplo, o conhecimento, ele vai compor aquilo que o indivíduo vai desenvolver no curso da sua existência, como os psicanalistas e os psicólogos chamam de inconsciente. Todo conhecimento ele é inconsciente. Esse conhecimento, ele se relaciona com a consciência quando ele produz ideias. Vocês percebam que uma pessoa... Qual é o problema do trauma? De que forma os psicólogos tratam o trauma? Eles vão tentar inventariar, né, o sistema de conhecimentos do indivíduo para tentar encontrar nessa trajetória de conhecimentos um elemento que não esteja ainda devidamente ordenado por um sistema de ideias. Na medida que o indivíduo identifica as origens do trauma e consegue pensar sobre ele, o trauma em si desaparece. Qual é o trauma? Porque o indivíduo age naturalmente de uma forma que as ideias não conseguem entender por quê. O trauma é isso. Você, em determinado momento, a claustrofobia, tem uma série de questões, a pessoa entra em pânico. Por quê? Porque esse sistema de inteligência, de conhecimentos que é natural e que é inconsciente, passa informações para essa estrutura orgânica, ó, reaja, haja, fuja daqui, faça alguma coisa, né? Só que nós nos acostumamos a agir a partir só de um sistema de ideias. Por que eu vou fazer isso? Não tenho ideia nenhuma sobre isso. Você perceba, então, que há todo um sistema que é fundamental essa separação. Nós precisamos, e aí cada um de nós precisa encontrar a forma de fazer isso. Eu encontrei a minha. Eu não tenho a menor dificuldade de tratar dentro da mais absoluta distinção as questões que dizem respeito a um sistema de conhecimento e as questões que dizem respeito a um sistema de ideias. Cada um desses âmbitos, embora compondo a minha totalidade, o homem, elas podem ser separadas. E aí, então, vem mais uma vez uma alerta, né, que já foi feito em duas oportunidades, embora as pessoas não percebam que é um alerta, quando tanto Descartes, quando vai escrever o discurso sobre o método, quanto Kant, quando vai escrever, o Kant de uma forma indireta, porque é um amigo que conta isso, né? Quando vai escrever Crítica da Razão Pura, ambos que foram marcos na história da filosofia moderna, relatam o fato de que precisaram de 10 anos para conseguir fazer essa separação. O Descartes fala o seguinte: olha, se o mundo me engana, eu preciso jogar esse mundo fora, né? Então, ele percebe toda a origem do ceticismo está exatamente toda vez que você vai pensar sobre a natureza, você percebe que por mais que os teus pensamentos consigam uma certa coerência com o mundo natural, em determinado momento você não encontra mais essa coerência. Ora, eu vou examinar esse objeto que está aqui, eu percebo uma forma, eu percebo uma expressão de uma ideia, que é essa forma tenta representar então um animal, faço uma série de considerações, posso até escrever um tratado a respeito dessa figura, mas quando eu me aproximo do objeto que compõe essa figura, que é a matéria orgânica e inorgânica presente aqui, eu percebo que a minha investigação logo se perde, não consigo mais encontrar respostas. Embora perceba a existência, a ciência vai falar de átomos e moléculas, etc. e tal, mas a ignorância, né, esse mundo do conhecimento, no âmbito do mundo das ideias, eles não são necessariamente sempre concordantes. Essa é a razão pela qual do alerta desse artigo hoje, que eu acho que vale a pena nós pararmos um pouco para examinar essa questão. Ou seja, nós podemos ser ignorantes por simplesmente aceitarmos a nossa ignorância e essa incapacidade de dominarmos ou de conhecermos completamente o mundo. E essa incapacidade é real. Se o mundo é constituído pelas relações entre sensibilidade e sensação, o mundo é extremamente limitado. Ora, maluquice de alguém imaginar que seja possível conhecer o mundo.
Porque eu não conheço nem mesmo a minha casa. Às vezes eu dou uma olhada atrás de uma parede, eu percebo que tem... Se eu for perguntar sobre uma escova de dentes que está na pia do meu banheiro, a depender do tipo de informação que vai me revelar se eu efetivamente conheço uma escova de dente ou não, vai me provar imediatamente que eu não consigo conhecer uma escova de dente. Olha, eu vou conhecer o mundo. Então nós precisamos reconhecer essa incompetência para aquela parte desse mundo que seja possível ordená-la. E para descobrir que aquilo que nós chamamos de ciência, na verdade, é uma tentativa moderna, é uma nova crença moderna. A crença dos primitivos, né, era de origem religiosa. Então a religião era a origem de todas as respostas, os feiticeiros na fogueira e fazendo, né, as suas apresentações simbólicas, né, para os membros da aldeia. Ele conseguia explicações que satisfaziam a comunidade, as tentativas, né, de estabelecimento de crenças que orientassem aqueles indivíduos em certa época. Nós evoluímos para a ciência. Mas tanto o feiticeiro quanto a ciência continuam organizando crenças. A ciência não é nada mais, nada menos do que um conjunto de crenças que nós temos a respeito do mundo em que vivemos. E que teima permanentemente a negar a relação. A ciência está permanentemente sendo retificada. E eu, portanto, a única possibilidade de uma ciência hoje, puramente, que nós poderíamos... Dr. Pedro Osório, eu tomo emprestado a sua presença, porque eu aprendo muito, mas muito mesmo, assim, com as suas... Essa convivência, né, nossa, me trouxe muitos ensinamentos. E eu sei que o senhor tem uma preocupação que eu também sempre tive, que é com relação à questão da metafísica, que a filosofia, em determinado momento endeusa, em outro momento joga pedras, né? Então a única possibilidade de ciência, única, fora da qual não existe ciência, é na metafísica. E a metafísica, ela precisa ser reconstruída para trazer imediatamente a sua grande e única aliada, que é a matemática. O ambiente da metafísica é constituído e nós só conseguimos identificar a existência da metafísica a partir dos raciocínios matemáticos e depois, quando esta relação entre sensibilidade e sensação permite trazer também para esse ambiente da metafísica a ideia de espaço. Então, a matemática, né, que tem a representação do mundo natural pelo tempo, e a geometria, né, que tem no mundo natural a representação do espaço, elas são os constitutivos puros, então, de um ambiente eminentemente científico. A metafísica, então, ela efetivamente, se a filosofia, né, é a capacidade que temos de pensar sobre o nosso mundo e sobre a natureza, né, a metafísica é a filosofia da filosofia. Então eu preciso, antes de mais nada, reconhecer esse ambiente da metafísica, para depois introduzir no ambiente da metafísica esses elementos da natureza, e aí dessas relações produzir um sistema de ideias. Eu peço desculpas novamente por me estender quase que a reunião toda, mas eu acredito que tenha conseguido pelo menos expor as mesmas e antigas ideias desde a nossa primeira reunião de uma forma um pouco diferente. Porque todo o esforço que eu venho fazendo como provocador do grupo, então acho que essa a tarefa que me coube até hoje, é de tentar, e até eu peço desculpas às vezes com uma certa veemência, porque é necessário, eu acho que essa é a razão pela qual o grupo de estudos completou 8 anos, né, de não permitir que nós nos envolvamos com debates ou discussões que não têm sentido, que não faz parte desse ambiente de relacionamentos, porque na verdade não tem sentido no seguinte sentido, que não esteja ordenado nessa busca de tentar encontrar um ponto de partida para a filosofia. O ponto de partida que eu apresento hoje, então, são relações entre sensação e sensibilidade. Não existe outro instrumento filosófico para partir essa jornada de ordenação desse sistema de ideias de conhecimento. Então, eu penso que é possível, olha, vocês percebam, se essa intuição, né? Eu acho que a intuição é uma forma de sonhar acordado, Dr. Pedro Osório, porque essas ideias não são apenas minhas. Às vezes eu fico pensando que quando nós começamos efetivamente a nos dedicar a examinar estas questões, nós vamos perceber que em certos momentos parece que alguém nos dita algo. Ela brota no sistema de inteligência
como se surgisse do nada. E não é do nada. Essas ideias são ideias que talvez, não apenas o conhecimento, mas em certo sentido a possibilidade de ter ideias, sejam também legadas, né? Então, mas nós precisamos nos esforçar para isso, para sonhar acordados, porque filosofar é sonhar acordado. Não existe uma outra possibilidade, porque o mundo, esse mundo do futuro, que toda a filosofia, todo o esforço filosófico é pretensioso. O filósofo não tem por objetivo pôr em ordem suas ideias. A tentativa do filósofo é a mesma do feiticeiro, né? É tentar antecipar o futuro, né? É tentar trazer a filosofia agora, ou dar à filosofia um status científico, né? E, portanto, que se antecipe ao futuro. E o futuro está fora, completo dos nossos domínios. Se nós não temos condições de apontar as causas da nossa existência, né? Quem somos nós agora para apontar a consequência final de tudo isso, né? O que nós podemos fazer, e aí sim, é apontar como nós somos, como nós podemos nos compreender enquanto totalidade orgânica que sente e pensa. Nós temos que aceitar a ideia de que nós sentimos e pensamos, e que pensar não é sentido. Eu não posso jamais produzir unicamente a partir de ideias algo que não tenha antes sido ordenado pelas sensações. A tentativa de descrever, nada mais evidente disso, todos nós já passamos por essa experiência. Quantas vezes alguém nos chega, olha, eu vou te apresentar o fulano. E então, fulano é assim, é assim. E tenta compor um conjunto de ideias para que nos antecipemos, então, ao fulano esse que vai ser conhecido. Possível. No primeiro contato nosso com a pessoa, né, nós percebemos o quanto as ideias foram falhas em relação à matéria. Olha, se nós não conseguimos antecipar a existência de algo que é possível demonstrar, como é que nós vamos antecipar algo que sequer sabemos onde vai terminar? Né? O que vocês acham? Pois é, eu estou nesse desafio já no terceiro encontro que eu participo, de tentar ordenar de separar. Na verdade, o esforço que eu tenho feito nos últimos dias é de tentar identificar naquilo que eu entendo como saber, né, naquilo que eu acumulei, o que é conhecimento e o que é ideia. Eu estou tentando fazer essa dissecação. Eu mencionei no último encontro com o Leonardo, que é quase que um esforço de fazer uma autópsia, né, daquilo que existe e tentar dissecar uma parte para cá, uma parte para lá, o que é natural e o que é sintético, né, usando as expressões do professor. Porque até antes de participar desses encontros, eu não tinha constituído a ideia de que os conhecimentos e as ideias poderiam ser distintos, ou melhor, que são separados, né, ou diferentes. Então, refletir sobre essas questões nunca tinha feito parte do meu pensar, mas da minha pauta de vida. Mas eu, a partir disso, comecei a refletir e tentar ver quais das minhas ideias eram de fato ideias e não eram sensações, né? Simplesmente sensações, né? Simplesmente a constatação daquilo que o mundo natural me trouxe, né? E eu demorei um certo tempo para conseguir entender essa ideia. Eu achei complexo no início. Me recordo que eu falei para o Leandro assim, ó, é meio complexo, eu ainda não consegui entender como é que a gente chega na razão, né? Porque dissociar ideia de conhecimento para mim ainda é bastante complexo, porque eu preciso descobrir o que é o fruto dessa, o que é o conhecimento e o que eu trabalhei esse conhecimento e virou ideia. Eu ainda estou nesse esforço e acho que eu imagino que seja um caminho para uma resposta. Não sei se vai ser o caminho que eu vou, se vou chegar à resposta que eu espero por esse caminho, mas eu estou analisando essa possibilidade, refletindo. Pensando sobre a natureza dos juízos matemáticos, não existe uma outra, a única possibilidade de pensar sem objetos é a matemática que nos dá. Pois é, mas a matemática é só uma forma de representar aquilo que a gente já sentiu, né? Não necessariamente. Eu posso produzir um sistema de relacionamentos matemáticos que dispense os objetos.
Na verdade, se você perceber as relações entre as categorias que a matemática, os símbolos que a matemática usa, né? Ou signos, né? Talvez eu acho que é mais próprio. As relações que entre os signos matemáticos, ele produz um sistema de conhecimentos que dispensa completamente o mundo da natureza. Eu não preciso do mundo da natureza para produzir um sistema de ideias matemáticas. Tanto que o grande problema do ensino da matemática nas nossas escolas hoje é o fato de que os professores, quando ensinam matemática, introduzem objetos. E a matemática não é composta por objetos. Elas acabam constituindo depois, quando ele vai fazer cálculo integral, ou qualquer outro cálculo que não pode ser representado por objeto, a criança diz, olha, não consigo entender, claro, pois não cabem laranjas, né? E eu justamente penso que a matemática não tem uma aplicabilidade que deveria, porque a gente não consegue trazer para o mundo da vida aquele conhecimento que a matemática tenta nos transmitir. Como que eu não consigo construir um prédio se eu não fizer uso da matemática? Se eu não for engenheiro... É a única certeza que eu tenho na construção, porque a matemática dá. Para que vai me servir conhecer? Bom, então faltam exemplos, quem sabe, de aplicação daquela matemática, da trigonometria, ou do plano cartesiano, ou de uma matriz. Para que me serve hoje saber sobre matrizes determinantes se eu não faço... Se você não conhecer matrizes, por exemplo, não consegue trabalhar em programação de computadores. Todo o sistema de variáveis... Não, pois é, mas entender a aplicação prática. Pois é, mas é isso que eu digo. O que eu acho que é uma das falhas do ensino da matemática é a dificuldade de trazer para o mundo da vida os conhecimentos que a matemática... Bom, vai tratar com ciências sociais? Bom, então não me serve muito saber como constrói um prédio. Então, se eu não quero saber como construir um prédio, eu não preciso estudar o plano cartesiano, nem trigonometria, nem matemática avançada, certo? Então, aqueles conhecimentos de como fazer um gráfico não me serão úteis. Mas, de repente, existe uma possibilidade desses conhecimentos serem úteis para outras coisas. Desenvolver a inteligência, né? Porque a inteligência é a capacidade de relacionar em ordem. A única capacidade e o único instrumento dessa capacidade é a matemática. O problema é que os professores que ensinam não dão essa dimensão prática. É como um pedreiro. Olha, o pedreiro, todo pedreiro deveria ter absolutamente clara a aplicação prática do Teorema de Pitágoras. Olha, eu não consigo colocar nada dentro do esquadro se eu não utilizar o Teorema de Pitágoras. Botar um poste em linha reta. Eu ensinei isso para o meu pedreiro, doutor Pedro Osório, tem que ver as paredes que ele fez para mim depois que ele descobriu a importância do Teorema de Pitágoras no trabalho dele. Ele pega a calculadora lá, extrai a raiz quadrada e tira lá, põe no nível tudo. Nunca mais fez parede torta. Só que isso não se aprende na escola.